Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos estudar os biomas aquáticos, começando pelos lagos, as lagoas e os rios. Esse conjunto de ecossistemas é conhecido como liminociclo ou ainda como ciclo do ciclo referente ao tipo de água desses ambientes, que é a água doce. Pensando em lagos e lagoas, eles são formados em depressões do ambiente e têm como principal característica a água parada, a falta de correntezas, sendo que os lagos têm maior extensão que as lagoas geralmente. Bom, esse tipo de ambiente pode ser dividido em três zonas diferentes e é isso que nós vamos fazer aqui agora, caracterizar cada uma dessas zonas. Essa zona que está mais próxima da costa é chamada de zona litorânea, zona litorânea. Já a zona que está logo acima, mais distante da costa, é chamada de zona límnica. E essa última zona é chamada de zona profunda. Vocês podem ver que ela é a zona mais profunda mesmo do lago. Começando pela zona litorânea, é aqui que são encontradas várias plantas enraizadas, plantas que podem crescer aqui bem junto da água ou estarem totalmente submersas, como essas que eu estou desenhando aqui agora. E são encontradas também algumas plantas flutuantes. E por que é possível essas plantas crescerem nessa zona? Porque aqui há uma abundância de luz solar, ou seja, essas plantas podem realizar fotossíntese, pois a luz atinge toda a extensão da zona litorânea e, por causa disso, desenvolvem-se aqui cadeias alimentares diferentes, pois além dos vegetais vivem aqui também muitos animais, espécies de moluscos, de artrópodes, de anfíbios, de peixes. Já a zona límnica também é uma zona que recebe luz solar e a luz penetra até o limite da zona límnica com a zona profunda. E se há luz solar, há fotossíntese, mas a fotossíntese aqui não é realizada por vegetais como nós vimos na zona litorânea. Ela é realizada principalmente por organismos microscópicos que compõem o plâncton, sendo que esses organismos fotossintetizantes do plâncton compõem o fitoplâncton. São algas azuis, algas verdes, diatomáceas. E é interessante que essas algas são os principais produtores desse tipo de ambiente. Além das algas que compõem o fitoplâncton, há também o zooplâncton, composto por animais microscópicos, como, por exemplo, protozoários, microcrustáceos, larvas de peixe, por exemplo. E também temos aqui nessa região algumas espécies de peixes, espécies que transitam entre a zona límnica e a zona litorânea. E na zona profunda? Não há penetração de luz na zona profunda. Logo, não há aqui o desenvolvimento de muitas cadeias alimentares, pois é a fotossíntese a base das cadeias alimentares, já que os produtores ocupam o primeiro nível trófico. E se não há fotossíntese, não há como sobreviverem vegetais e animais mais desenvolvidos. O que nós encontramos aqui então são algumas bactérias com uma função importantíssima: decompor a matéria orgânica do ambiente aquático. Então, aqui na zona profunda, nós encontramos principalmente organismos decompositores que vão decompor a matéria orgânica
vinda das outras zonas. Bom, e os rios, pessoal? Na parte parada do rio, onde a água é mais parada, o ecossistema se desenvolve de forma semelhante ao que nós estamos vendo para os lagos e as lagoas. Mas na parte do rio em que há correnteza e os rios são caracterizados por essa correnteza, nós podemos observar o crescimento de algumas espécies que ficam fixadas a rochas que estão ali em contato direto com a água. Sobre essas rochas crescem algumas espécies de algas e também algumas espécies de musgos. Essas espécies estão extremamente adaptadas a esse ambiente turbulento de correnteza e eles sobrevivem em abundância de oxigênio e nutrientes, pois essa é uma característica das águas em movimento. Elas trazem sempre nutrientes dos outros ambientes e junto está também dissolvido o oxigênio. Então, há sempre abundância de oxigênio e nutrientes circulando por essas águas. Como existe correnteza, vocês podem imaginar que é difícil a permanência de seres microscópicos flutuando nessas águas, como acontece nas águas de rios e lagos. Portanto, uma das características dos rios é que a comunidade planctônica é muito pequena, ou seja, existe pouco plâncton aqui, fitoplâncton e zooplâncton. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos estudar as características do ambiente marinho. Não percam e até lá!